Uma diarista atendeu uma ligação em coreano na frente de um CEO milionário. No dia seguinte, ela foi demitida. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A porta do apartamento coberto de mármore branco se fechou atrás de Lia com um clique seco. O silêncio do lugar contrastava com a pressa que ela sentia por dentro. O relógio marcava 7h20 da manhã. E ela já estava ali, usando o uniforme da empresa de limpeza, com as mãos cheias de produtos e a mente longe. De novo no celular, Lia, disse a supervisora Carla, sem nem disfarçar o tom de impaciência. Lia guardou o telefone no bolso do avental rapidamente, tentando conter a irritação. Estava só vendo o cronograma de hoje. Claro, só que não é a primeira vez. A cliente da cobertura reclamou semana passada, distraída, sempre olhando para baixo. Quer continuar aqui ou não? Ela engoliu seco. Quero sim. Carla deu um leve sorriso irônico. Então foca no que está aqui, não no que está aí, disse apontando para o celular. Lia virou as costas e seguiu para o andar superior. A suíte presidencial era ampla, decorada com tons neutros e detalhes dourados. Tudo era limpo o suficiente para parecer que ninguém vivia ali. O tipo de lugar que ela mesma jamais imaginava chamar de lar. Ainda assim, ajeitou os ombros e foi direto ao trabalho. Pano em uma mão, borrifador na outra. O celular vibrou no bolso. Ela hesitou. Vibrou de novo, respirou fundo e atendeu. Yoboseio? Do outro lado da linha, uma voz masculina, familiar, respondeu em coreano. Lia, parabéns! Você tirou nota máxima no TOPIK. Você conseguiu. Ela ficou em silêncio por um segundo. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que conseguisse responder. Sério? Sim, estou muito orgulhoso. Você é a melhor da turma. E isso abre portas, Lia. Muitas. Ela se virou para a janela, olhando a vista de São Paulo como se estivesse enxergando algo além. Eu nem acredito. Eu achei que tinha ido mal na escrita. Você foi excelente. Esse é só o começo. Não desista agora. Kamsahamnida Seon Saengnin. De verdade. A voz dela falhou. Do corredor, parado junto à porta semiaberta da suíte, Ji-Homin observava em silêncio. Alto postura rígida, o CEO da Blusen Global parecia sempre distante. Mas naquele momento, seus olhos estavam fixos na mulher emocionada com o celular na mão, falando em sua língua natal, com um brilho nos olhos que ele raramente via nas reuniões de negócios. Ela desligou o telefone, limpou as lágrimas e voltou para a limpeza. Não fazia ideia de que tinha sido observada. Ji-Ho não disse nada. Apenas continuou andando pelo corredor. Horas se passaram. O trabalho seguiu como sempre. Limpar, organizar, sair do caminho dos moradores ricos. Até que perto do final do turno, Carla apareceu de novo. A diretoria quer falar com você, agora. O quê? Por quê? Lia perguntou confusa. Só vai, Lia, e não faz essa cara. Vai lá e responde direito. Ela desceu o elevador com um peso no estômago. O caminho até a sala da diretoria parecia mais longo do que nunca. Quando entrou, 2 gestores estavam sentados à mesa. Carla permaneceu em pé, atrás deles. Lia, começou um deles, ajustando os óculos. Recebemos relatos de que você tem usado o celular em horário de trabalho e em áreas restritas. Eu estava na suíte, mas nós sabemos onde estava, interrompeu Carla com os braços cruzados. E não é a primeira vez. Você sabe que isso é quebra de conduta. Lia tentou manter a calma. Eu só atendi porque era algo importante. E terminei rápido. Não deixei nada por fazer. A porta da sala se abriu. Ji-Ho entrou. Todos ficaram em silêncio. Ele olhou para Lia, depois para os gestores. Ficou ali por poucos segundos. Não disse uma palavra.
E então saiu. A cena deixou todos desconfortáveis. Lia tentou entender se aquilo significava algo, mas a resposta veio rápido. Estamos encerrando seu contrato, Lia. Por justa causa, o RH vai recolher seu crachá agora. Ela ficou em choque. Isso é injusto. A voz dela tremia. Já foi decidido, respondeu Carla com frieza. Meia hora depois, Lia saiu do prédio com lágrimas nos olhos. A mochila nas costas parecia mais pesada do que o normal. Pegou o metrô de volta para casa, com as mãos fechadas no colo e o peito apertado. Em seu pequeno quarto, trancada, caiu no choro. Não era só pelo emprego, era por tudo. Pelo esforço de aprender um novo idioma, pelas madrugadas estudando, pelas esperanças que criava e sempre pareciam ser arrancadas de uma vez. O celular vibrou outra vez. Ela não quis ver, mas algo a fez desbloquear a tela. Uma nova mensagem. Sem nome, só um número desconhecido. Compareça à sede da Blusen amanhã às 10 da manhã. Confirme presença. Ela leu e releu. Ficou em silêncio, o coração batendo forte. Não fazia sentido. O dia seguinte amanheceu nublado. Lia acordou mais cedo que o normal, mesmo sem ter para onde ir. Passou um tempo parada na beira da cama, olhando para o nada. A mensagem da noite anterior ainda estava no celular, como se estivesse esperando que ela acreditasse que era real. Ela leu de novo. Compareça à sede da Blusen amanhã, às 10 da manhã. Era o mesmo prédio de onde tinha sido demitida com frieza horas antes. Aquilo parecia uma armadilha ou algum tipo de pegadinha cruel. Mas, mesmo desconfiada, ela sabia que não podia ignorar. Respirou fundo, prendeu os cabelos em um coque simples, vestiu a melhor roupa social que tinha, que nem era tão social assim, e saiu. Às 9h50, ela já estava diante da recepção elegante da empresa. As luzes brancas, o piso brilhante, tudo parecia ainda mais intimidador agora que ela não era mais funcionária. Uma recepcionista jovem e com um sorriso ensaiado a atendeu. Nome completo, por favor. Lia Oliveira da Silva. A moça checou algo no computador, depois fez sinal para um segurança. O Sr. Kim vai acompanhá-la. Sem dar explicações, o segurança a conduziu para o elevador privativo. Lia segurava a alça da bolsa com força. A última vez que estivera ali foi para entregar o crachá. Agora estava voltando sem saber por quê. O elevador subiu até o último andar, o andar da presidência. Quando as portas se abriram, uma assistente elegante a esperava. Senhorita Lia, por aqui. Ela não disse nada, só seguiu. Quando entrou na sala, viu Ji Ho-min de pé, olhando pela janela. Ele se virou lentamente, as mãos nos bolsos do terno escuro. Obrigado por ter vindo, ele disse com calma. Lia não sabia o que responder. Ficou ali, parada perto da porta. Pode sentar, por favor. Ela se aproximou com passos hesitantes e sentou-se em frente à mesa. Ji-ho a observava com atenção, mas sem qualquer expressão clara no rosto. Por que eu estou aqui? Ela perguntou sem rodeios. Ontem eu ouvi sua ligação. A conversa em coreano, na suíte. Lia ficou surpresa, tentando entender onde aquilo ia parar. Eu não sabia que o senhor estava ali. Eu sei, por isso prestei atenção. Sua pronúncia foi impecável. E sua emoção também. Eu quis entender quem era você. E descobriu? Descobri que você passou em um exame difícil, com nota máxima, que aprendeu coreano por conta própria, estudando à noite depois do trabalho, que tentou uma bolsa e não conseguiu, mas continuou tentando. Descobri que você é alguém que merecia mais do que recebeu ontem. Ela abaixou o olhar. Aquilo doía mais do que ele imaginava. E mesmo assim, o senhor deixou que me demitissem. Foi estratégico, Ji-ho disse. Se eu interferisse naquela hora, eles teriam feito disso uma guerra interna. Eu precisava entender primeiro quem você era.
e precisava de tempo. Então foi isso? Me demitir fez parte de um plano? Eu não disse que foi justo, mas eu estou dizendo que quero consertar. Ela cruzou os braços, confusa. E como exatamente pretende fazer isso? Ji-ho se aproximou da mesa e colocou um envelope sobre ela. Estou oferecendo um cargo como assistente estratégica no nosso novo projeto de expansão na Coreia. Precisamos de alguém bilíngue, com conhecimento real da cultura. Alguém em quem eu possa confiar. E eu quero que seja você. Lia arregalou os olhos. Eu acabei de ser demitida como diarista. E agora o senhor quer que eu vire assistente estratégica? Sim, não por pena. É pelo que você demonstrou, pela sua história, pelo seu mérito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei. Parece uma armadilha. Parece coisa que não acontece na vida real. Ji-ho sorriu, pela primeira vez desde que ela entrou. O tom dele ficou mais calmo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas não estou oferecendo um favor. É uma proposta profissional. Você pode ler o contrato com calma, conversar com alguém de confiança. Não há pegadinhas. Ela pegou o envelope hesitando, depois olhou para ele com firmeza. Eu vou aceitar, mas quero deixar algo claro. Não quero ser tratada como descartável de novo. Não importa o cargo. Não importa quem o senhor seja. Ji-ho olhou para ela com atenção. Justo, ele disse. E espero que você também saiba que daqui em diante será cobrada como qualquer outro funcionário do alto escalão. Ela concordou. Eu não esperava menos. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Bem-vinda de volta. Ela apertou, firme. Ao sair da sala, com o envelope nas mãos, Lia sentia como se algo tivesse mudado. Ela ainda não sabia se confiava nele, mas sabia que era a primeira vez que alguém tinha olhado para ela além do uniforme. Na rua, o céu ainda estava nublado, mas não parecia tão cinza quanto antes. Naquela manhã, Lia acordou acreditando que ia ser chamada de novo na sala da diretoria. Achava que alguém descobriria que ela estava de volta por engano, ou que o tal contrato era falso, ou pior, que tudo não passava de um teste para rir da cara dela no final. Mas não era nada disso. Às 10 em ponto, ela entrou no prédio da Blusen mais uma vez. Estava arrumada, o cabelo preso com cuidado e a mesma bolsa gasta de sempre. Dessa vez, ninguém a mandou esperar no saguão. Foi levada direto para o andar da presidência. Quando a porta da sala de Ji-ho se abriu, ele estava lá, mais uma vez de pé, olhando a cidade pela janela. Bom dia, disse ele virando-se. Bom dia. Ele indicou a cadeira em frente à mesa. Pode sentar, Lia. Ela obedeceu, mas com cautela. A tensão ainda era forte. Leu o contrato? Ele perguntou direto. Li 3 vezes. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Está tudo certo. É um bom contrato. E quer seguir com isso? Lia não respondeu de imediato. Queria dizer sim, mas tinha dúvidas. Finalmente respirou fundo. Quero. Mas quero deixar claro que não estou fazendo isso por gratidão. Estou fazendo porque acredito que posso ser útil. Só vou entrar nesse projeto se for para valer. Ji-ho encostou-se à cadeira. É exatamente isso que eu espero. E por que eu? Ela insistiu. Pode contratar qualquer coreano fluente, qualquer profissional formado. Porque você conhece os 2 mundos. E tem algo que não se ensina. Vontade. Isso vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Ela ficou em silêncio por um instante. Ainda assim, fiquei com medo de que fosse alguma espécie de jogada. Não confio fácil nas pessoas. Eu entendo. Mas quero que entenda algo também. Aqui dentro, tudo é baseado em resultado. Você foi demitida de uma função que nem era sua verdadeira capacidade. Agora, está recebendo uma chance real. Vai depender só de você. Lia olhou bem nos olhos dele. Eu sei trabalhar. Não preciso que ninguém pegue leve comigo. Ji-ho concordou.
Ótimo, então vamos começar. Ela pegou uma caneta da bolsa e assinou os papéis ali mesmo. Mão firme, sem hesitação. Bem-vinda à equipe, ele disse ao final. Ela não conseguiu conter um leve sorriso. Antes de sair da sala, parou na porta e se virou. Só mais uma coisa. Ji-ho levantou os olhos curioso. Aquela ligação não era só sobre uma nota alta, era sobre o que ela representava. Eu estudei com fone de ouvido lavando o chão. Eu estudei com fome às vezes. Eu dormia 3 horas por noite. Então, se algum dia o senhor achar que me contratou por caridade, pode me demitir de novo. Ele não disse nada por alguns segundos. Depois, levantou-se lentamente e disse com um tom diferente. Eu não faço caridade, Lia. Faço negócios. E apostar em você foi uma das decisões mais certeiras que eu tomei esse ano. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu. Naquela tarde, foi levada a um pequeno escritório no 8º andar, onde começaria o treinamento. Conheceu parte da equipe, ainda sem muitas palavras. Era um ambiente novo, mais sério, mas ela estava determinada. Em casa, colocou os papéis assinados sobre a cama e ficou observando cada linha como se aquilo fosse um tesouro. Não pelo valor do contrato, mas pelo que ele representava. Pela primeira vez, alguém tinha apostado nela sem subestimá-la. Pegou o celular e ligou para o professor, que a avisou sobre a nota no exame. Eu aceitei. Começo segunda. Sabia que você ia conseguir, ele disse com orgulho. Ainda não sei se acredito que tudo isso está acontecendo, mas está, e foi você que fez acontecer. Mais tarde, enquanto tomava café olhando pela janela, pensava em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Na humilhação, na dor, na raiva, e agora naquela pequena esperança que crescia. Seu celular vibrou com uma nova notificação. Um e-mail da Blue Zen com o cronograma de treinamento. Ela abriu e leu as instruções. Na última linha, algo a surpreendeu. Responsável direto Ji-ho Min. O coração acelerou. Ele quer acompanhar de perto, sussurrou sozinha. Não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas uma coisa era certa. Ela não era mais invisível e não ia mais se permitir ser tratada como se fosse. No primeiro dia oficial como assistente estratégica, Lia chegou 30 minutos antes do horário. Estava com uma camisa branca simples, calça social preta emprestada da prima e um par de sapatilhas gastas, mas limpas. Não era o look de uma executiva de verdade, mas era o melhor que tinha conseguido por enquanto. Quando entrou no escritório do 8º andar, alguns olhares vieram direto em sua direção. Sussurros também. Ela fingiu não ouvir. Aquela não era a faxineira? Uma moça comentou baixinho, olhando para a colega ao lado. Acho que sim. Mudaram o uniforme agora? Lia ouviu. Fingiu que não, mas ouviu. Bom dia, ela disse, tentando manter o tom firme ao se apresentar para a equipe do projeto. O gerente de operações, Sr. Augusto, entregou uma pasta para ela sem levantar a cabeça. Este é o cronograma, reunião de alinhamento com o time da Coreia às 10 horas. Ji-ho pediu que você participasse. Vai precisar traduzir algumas partes. Ela concordou com um leve movimento de cabeça. Entendido. Pode deixar comigo. Ao longo da manhã foi recebida com indiferença. Ninguém fazia questão de explicar nada com paciência. Lia percebeu, mas engoliu o desconforto. Sabia que aquele começo não seria fácil. Às 10 horas em ponto, a reunião começou. Precisamos de alguém para mediar a parte técnica com o time de engenharia coreano, disse Augusto já cansado. Eu não entendo metade do que eles dizem. A internet também não ajuda. Posso tentar, Lia ofereceu. Ele hesitou. Tem certeza? São termos técnicos? Eu posso tentar. Se não funcionar, a gente procura outro caminho. Augusto entregou o celular a ela com a videochamada aberta. Do outro lado da tela, 2 engenheiros coreanos discutiam detalhes sobre a planta do novo hotel em Seul.
Lia ouviu com atenção, depois começou a traduzir para o português, explicando com clareza. Na sequência, respondeu em coreano com fluidez. Sim, o problema está no alinhamento estrutural das colunas frontais. Eles propõem inverter a entrada lateral e centralizar a carga. Isso evita o custo adicional de suporte metálico, explicou. Augusto a encarou surpreso. Eles falaram isso tudo? Sim, e disseram que mandam o novo projeto até o fim da semana. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Ótimo, disse Augusto um pouco sem graça. Muito bom. Pode continuar acompanhando esse ponto então. Ao final da reunião, ninguém disse mais nada, mas Lia percebeu que algo tinha mudado. Naquela tarde, recebeu um e-mail de Ji-ho. Boa mediação hoje. A confiança começa assim. Continue. Ela leu a mensagem 3 vezes. Era curta, objetiva, mas sincera. 2 dias depois, ganhou uma sala pequena, ao lado da gerência. Ainda não era uma sala de vidro, daquelas com vista para a cidade, mas tinha uma mesa só dela, uma cadeira confortável e seu nome impresso em uma plaquinha discreta. Ela quase chorou quando viu. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntou uma funcionária da manutenção, passando pela porta. Lia sorriu. Não, obrigada. Só estou ajeitando tudo aqui. Nos dias seguintes, dedicou-se ao máximo. Chegava cedo, saía tarde, lia tudo o que podia sobre o projeto, revisava documentos, respondia e-mails, aprendia os nomes dos diretores. Ainda recebia olhares tortos, mas os cochichos estavam diminuindo. Uma semana depois, Ji-ho a chamou para um almoço. Só nós dois? Ela perguntou ao ver a notificação no celular. Reunião rápida. Preciso alinhar algumas ideias com você, respondeu ele. O restaurante ficava no térreo do prédio, reservado só para a diretoria. Ela desceu com o crachá novo pendurado no pescoço e sentiu o coração acelerar. Ao sentar-se à mesa, Ji-ho pediu chá de gengibre para os dois. Está se adaptando? Ele perguntou, olhando para ela com atenção. Estou tentando. Não é fácil, mas estou dando o meu melhor. Vi o relatório da última reunião. Impressionante como você lidou com os engenheiros. Nem todo mundo aqui conseguiria fazer isso com tanta naturalidade. Obrigada. Mas eu não acho que fiz mais do que minha obrigação. Talvez. Mas fez bem feito, e isso importa. Lia ficou em silêncio por um momento, depois arriscou perguntar. Por que o senhor me chamou para almoçar? Ji-ho apoiou os cotovelos na mesa. Porque eu gosto de observar de perto quem está crescendo rápido. E você está. Quero entender como pensa, o que enxerga, onde quer chegar. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Não precisa. Só não perca esse ritmo. Na saída, ele segurou a porta para ela. Um gesto pequeno, mas que a surpreendeu. Naquela noite, com o adiantamento do salário, Lia foi até uma loja simples no centro e comprou 2 camisas, uma calça nova e um blazer. Pode embrulhar essas peças, por favor? Ela disse à atendente com um sorriso que não conseguia esconder. Era a primeira vez que comprava roupa de trabalho com o próprio dinheiro, sem parcelar, sem pedir emprestado. No sábado, voltou ao bairro onde cresceu. Andou pelas ruas que conhecia de cor. Passou em frente à escola onde estudou, sentou-se no banco da praça e respirou fundo. Nunca mais vou aceitar ser tratada como se eu não tivesse valor, disse em voz baixa, olhando para o céu. O avião pousou em Seul num fim de tarde nublado. Lia olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Não era enjoo, era ansiedade. Passaporte carimbado, mala em mãos. Agora ela estava ali, na Coreia, sozinha. Pela primeira vez em um país onde tudo era diferente. O idioma, os gestos, os olhares. Na saída do aeroporto, um motorista segurava uma plaquinha com seu nome. Senhorita Lia Oliveira? Ele perguntou com sotaque carregado. Sim, sou eu. Bem-vinda, o carro está logo ali.
O trajeto até o novo apartamento durou cerca de 40 minutos. Ela quase não piscava. Olhava para os prédios altos, os letreiros em Hangul, as ruas limpas, as pessoas andando apressadas. Era bonito, mas assustador. O apartamento ficava em Gangnam, num prédio moderno. Ao entrar, Lia sentiu um frio na barriga. O lugar era silencioso, iluminado e bem decorado, mas parecia grande demais para alguém que estava acostumada a dividir quarto. Na manhã seguinte, seu primeiro dia no escritório de Seul começou com tensão. Os diretores coreanos mal levantaram os olhos quando ela foi apresentada. Esta é Lia Oliveira, do time de São Paulo. Vai acompanhar a operação do hotel, disse Ji-ho com naturalidade. Um dos diretores mais velhos, Sr. Baek, apenas murmurou algo em coreano. Ela entendeu. Brasileira e mulher, mais uma que não vai durar. Lia manteve a postura, apenas observou. Horas depois, numa reunião interna, ela expôs uma falha de comunicação entre os fornecedores brasileiros e o time coreano. Ninguém quis ouvi-la, mas ela insistiu, mostrou o documento, explicou calmamente. O problema está no modelo de tomada. O fornecedor no Brasil seguiu as normas de lá. Isso precisa ser ajustado aqui antes da entrega. O Sr. Baek olhou para Ji-ho. Ela está assumindo que somos incompetentes? Ji-ho cruzou os braços. Não. Ela está apontando uma falha que ninguém percebeu. E está certa. Lia não disse nada, mas por dentro sentiu um pequeno alívio. No fim do expediente, ela voltava para o apartamento exausta. O choque cultural era mais pesado do que esperava. Não era só a comida, os horários ou o clima. Era a solidão. Ninguém puxava conversa no elevador. Ninguém sorria de volta na rua. Tudo parecia distante. Certa noite, após uma apresentação bem-sucedida para investidores locais, Ji-ho se aproximou. Está livre agora? Ele perguntou. Estou, sim. Vamos jantar. Você precisa conhecer mais do nosso lado da cidade. Ela hesitou. Não era uma ordem. Parecia um convite pessoal. Claro. Por que não? Foram a um restaurante tradicional. Tatames no chão. Pratos pequenos. Sopa fumegante no centro da mesa. Está gostando da experiência? Ele perguntou, depois de um tempo em silêncio. Está sendo desafiadora. Mas estou tentando absorver tudo. Eu também passei por isso quando fui para o Brasil. Ela sorriu. Nunca imaginei que o senhor tivesse tido dificuldade em alguma coisa. Tive. Meu português era horrível no começo e eu odiava o calor. Mas aprendi a gostar de algumas coisas. Tipo o quê? Ji-ho olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Gente que fala olhando nos olhos. Isso não é comum aqui. Lia apoiou os braços na mesa. Lá, a gente fala com o corpo, com o rosto. Aqui, parece que tudo precisa ser filtrado antes. Aqui se fala pouco e se guarda muito. E o senhor? Guarda muito? Ele deu um leve sorriso. Mais do que devia. O silêncio entre eles agora era outro. Não desconfortável, mas íntimo. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Por que o senhor está sempre tão contido? Ji-ho mexeu no copo por alguns segundos antes de responder. Meu avô foi zelador por 40 anos. Trabalhava em silêncio. Era invisível para todos. Só que ele dizia que um homem forte não precisa falar muito. Ele me criou e eu herdei esse jeito dele. Lia ficou com um nó na garganta. Meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos. Minha mãe fazia faxina e vendia roupa usada para criar a gente. Eu cresci achando que eu era invisível. Depois entendi que não era. Eu só precisava que alguém me visse de verdade. A mesa ficou em silêncio. Ji-ho colocou o copo de lado com calma. Eu vejo você, Lia. Ela olhou para ele. Não disse nada, mas algo mudou ali. Ao saírem, enquanto caminhavam lado a lado pela calçada, seus braços se tocaram sem querer.
Eles pararam por reflexo. Ninguém se afastou. Ela olhou para ele para ela. Mas nenhum dos dois disse nada. Apenas seguiram em silêncio, com a cabeça cheia e o coração inquieto. Os dias seguintes foram corridos. O novo hotel estava quase pronto e a pressão aumentava. Lia passava mais tempo dentro do escritório do que no próprio apartamento. Entre reuniões, chamadas com fornecedores e revisões de projeto, o tempo parecia escorrer pelos dedos. Ji-ho continuava próximo, mas sempre com o mesmo tom profissional. Ainda assim, ela percebia os pequenos detalhes. Ele a ouvia com atenção, confiava nas decisões dela e, às vezes, sorria sem perceber. Numa sexta-feira à noite, o time coreano fechou um contrato importante com investidores de Singapura. Era motivo de comemoração. Ji-ho a chamou para jantar. "Você quer descansar ou comemorar?" Ele perguntou, encostado na porta da sala dela. "Acho que posso comemorar. Uma noite, depois volto a ser responsável." "Ótimo. 7 da noite. Eu passo no seu apartamento." Ela quase engasgou. "No meu apartamento?" "Para te buscar." "É só um jantar, Lia." Ela concordou. "Tudo bem. 7 horas. Ele apareceu pontualmente. Estava sem gravata, de camisa azul escura e blazer, mais leve do que de costume. Lia usava um vestido preto simples, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque baixo, nervosa. "Você está diferente", ele disse, quando ela abriu a porta. "Espero que isso seja bom." "É ótimo." Jantaram em um restaurante com vista para o rio Han. A luz era baixa e as mesas ficavam distantes umas das outras. Não era o tipo de ambiente onde se falava de planilhas ou metas. "Está tudo pronto para a inauguração?" Lia perguntou, tentando se manter no seguro. "Está quase, mas hoje não quero falar sobre trabalho." Ela ficou surpresa. "E sobre o que então?" "Sobre você, sobre nós." Ela largou os talheres com cuidado. "Nós?" "Lia..." Ele começou baixando um pouco o tom. "Você sabe que isso que está acontecendo entre a gente vai além de relatórios e traduções. Eu sinto, e acho que você também sente." Ela respirou fundo. "Eu sinto, mas tenho medo. Medo de misturar as coisas, de perder o que conquistei." "Não vai perder. Eu não estou aqui como seu chefe. Estou aqui como alguém que não quer mais ignorar o que está sentindo." Ela hesitou. "Eu nunca tive esse tipo de espaço com ninguém. Sempre precisei ser forte. Sempre achei que demonstrar sentimento era perder o controle." "Eu entendo. Eu também aprendi a me fechar, por proteção. Mas com você é diferente. Eu não quero mais ficar em silêncio." Lia olhou para ele por alguns segundos. O olhar de Ji-ho era firme, mas não arrogante. Era um pedido de verdade, um convite. "Então fala." Ela disse baixinho. "Fala o que está sentindo." Ele se inclinou um pouco para frente. "Eu gosto de você. Gosto do jeito que você me enfrenta. Do jeito que olha para as coisas como se estivesse sempre pronta para lutar. Gosto de quem você é. E principalmente gosto de como você me faz sentir que posso ser alguém melhor." As palavras ficaram ali no ar por um instante. Ela sentiu um calor no rosto. "Eu também gosto de você", respondeu. "Gosto da sua calma, da sua firmeza, mas também da sua forma de escutar. Gosto de como você me vê, como se eu fosse alguém de verdade." Ele sorriu. Não um sorriso de canto de boca. Um sorriso sincero, quase aliviado. "Posso te beijar?" Ele perguntou, sem pressa. Ela só balançou a cabeça, afirmando. O beijo veio com calma, sem pressa, sem teatro. Naquela noite, Lia dormiu nos braços de Ji-ho pela primeira vez. Acordou antes dele. Ficou olhando o teto por alguns minutos, sentindo o coração acelerado. Parte dela queria sair correndo, outra parte queria ficar ali para sempre. Ele abriu os olhos devagar. "Está tudo bem?" perguntou, com a voz rouca de sono. "Estou tentando entender o que foi isso."
Foi real, só isso. E agora? Ji-ho puxou uma manta que estava caída no chão e cobriu os dois. Agora a gente vive um dia de cada vez. Sem rótulo, sem pressa, mas juntos. Ela olhou para ele, em silêncio. Pela primeira vez, não sentia a necessidade de se proteger. Só queria ver até onde aquilo podia ir. Na segunda-feira, estavam de volta ao trabalho. Profissionais, discretos, mas com um brilho nos olhos que ninguém conseguia explicar. Os outros notaram, mas ninguém comentou. Lia começou a sentir algo estranho uma semana depois da inauguração do hotel. Estava sempre cansada, com o estômago embrulhado e um sono que não fazia sentido. No começo, achou que era só estresse, mas o atraso no ciclo dela foi o sinal que não dava mais para ignorar. Ela comprou o teste em uma farmácia discreta, no caminho de volta do trabalho. Escondeu na bolsa e fez no banheiro do apartamento, de madrugada, sozinha. 2 risquinhos apareceram. Ela ficou olhando para o pequeno visor como se não conseguisse processar. Depois se sentou no chão frio e ficou ali, abraçada aos joelhos, em silêncio. Não pode ser, sussurrou. Mas era. Estava grávida. Nos dias seguintes, tentou esconder o nervosismo no trabalho. Ji-ho notou. Está tudo bem com você? Ele perguntou no elevador, ao vê-la distraída pela 3ª vez na manhã. Só estou um pouco cansada. Nada demais. Ele olhou para ela com atenção, mas não insistiu. Não naquele momento. Foi só depois da consulta com o médico, 3 dias depois, que tudo se confirmou de vez. Parabéns, senhora Lia. Você está esperando trigêmeos. Desculpa, o quê? 3 bebês. Estão com cerca de 6 semanas. Ela saiu da clínica atordoada. Caminhou pela calçada sem destino, até parar em uma cafeteria e sentar na mesa do canto. 3. Era inacreditável. Passou o fim de semana em silêncio, tentando encontrar coragem para contar. Escreveu mensagens para Ji-ho e apagou. Pegou o telefone para ligar e desligou antes de completar o número. Na segunda-feira, não conseguiu evitar. Precisamos conversar, ela disse, entrando na sala dele. Ji-ho parou de digitar e olhou para ela. Agora. Ele se levantou. Podemos ir até a sala de reunião vazia. Lia seguiu em silêncio. Quando a porta se fechou, ela respirou fundo e foi direta. Estou grávida. Ji-ho ficou em silêncio. Não de choque, mas como se estivesse processando devagar. Grávida? Sim, e são 3. Ele levou alguns segundos, mas não se afastou. Não mudou a expressão. Trigêmeos? Ela confirmou. Eu não sabia, juro. Descobri agora. Fui ao médico sozinha. Nem sabia como te contar. Ele se aproximou devagar. Pegou as mãos dela. Obrigado por me contar. E eu estou aqui. Para tudo. Lia engoliu o choro. Não quero que você pense que precisa fazer algo por obrigação. Eu não espero casamento, nem que você mude sua vida. Minha vida já mudou desde que você entrou nela. Ele disse firme. E agora, cada passo seu é meu também. Não importa o que aconteça. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Baixou a cabeça e ele a puxou num abraço. Ficaram ali, em silêncio, por vários minutos. No dia seguinte, ele a levou para visitar um apartamento maior. Tinha 3 quartos, um espaço bom para montar um berçário e ficava em um prédio com segurança reforçada. Eu posso pagar o aluguel, ela disse, olhando o lugar. Eu sei, mas quero ajudar, só se você permitir. Me ajuda com o que for necessário, mas não quero depender de ninguém. Combinado, sem exageros. Algumas semanas depois, foram juntos à primeira ultrassonografia. Ji-ho chegou um pouco atrasado, ainda de terno e gravata, mas entrou na sala no momento exato. Está tudo bem? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou nervosa.
Eu também. A médica colocou o gel na barriga de Lia e ligou o monitor. Aqui estão eles, disse com um sorriso. 3 corações, fortes e sincronizados. O som invadiu a sala. Batimentos pequenos e rápidos, como tamborzinhos apressados. Ji-ho respirou fundo. Lia apertou os olhos e chorou. Eu não acredito que isso está acontecendo, ela disse com a voz embargada. Ji-ho enxugou uma lágrima do rosto dela. Isso é real. E é nosso. Na saída, caminhavam em silêncio até o carro. Quando chegaram ao estacionamento, ele parou e a encarou. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu não planejei nada disso, mas agora nada me parece mais certo do que estar com você. E com eles. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu tive medo de tudo isso. Ainda tenho. Mas pela primeira vez, sinto que não estou sozinha. Você nunca mais vai estar, ele disse com voz baixa. Nas semanas que se seguiram, os dois ajustaram as rotinas. Ainda trabalhavam juntos, mas agora com uma nova camada de cumplicidade. A notícia ainda era só deles. Um segredo doce e poderoso. Eles não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas sabiam que estavam juntos, e isso já era mais do que Lia algum dia achou que teria. O hotel em Seul estava pronto, tudo impecável. O hall de entrada era espaçoso, os acabamentos brilhavam, e cada detalhe parecia calculado para impressionar. Mas para Lia, o que mais importava naquele dia não era a inauguração. Era o que Ji-ho havia dito 2 dias antes. Quero que o nome do hotel leve o seu sobrenome. Ela achou que tivesse entendido errado. O quê? O novo hotel vai se chamar Min em Oliveira. Lia o encarou, tentando decifrar se era uma piada, mas ele estava sério. Ji-ho, você tem certeza disso? Absoluta. Este projeto só se tornou possível porque você esteve nele desde o início. Você trouxe mais do que competência. Trouxe verdade. Ela ficou em silêncio. Sentia um misto de orgulho, nervosismo e medo. Aquilo era grande demais. Eu não sei se estou pronta para isso. Você está, ele respondeu firme. E agora é tarde. Já mandamos gravar a placa. Na noite da inauguração, o salão estava lotado de empresários, jornalistas e funcionários da Blusen. Lia vestia um vestido branco justo, com mangas longas e um corte simples. Estava com 5 meses de gestação e a barriga já era visível. Ela sabia que todos estavam olhando. Alguns com admiração, outros com julgamento. Ji-ho subiu ao palco com o microfone na mão. Seu discurso começou formal, falando da trajetória da empresa, da importância da expansão na Ásia, mas logo ele desviou o olhar para Lia, que estava sentada na primeira fileira. Este projeto foi desafiador, e eu poderia listar números, estatísticas e prazos cumpridos, mas hoje quero falar de pessoas. Uma em especial, Lia Oliveira. Ela ficou imóvel, o coração batendo forte. Quando ela chegou a Blusen, ninguém esperava nada dela, mas ela superou cada obstáculo, provou o próprio valor sem precisar gritar e transformou não só este projeto, mas também a minha forma de ver o mundo. O público se manteve em silêncio absoluto. E por isso, hoje, eu quero fazer algo mais. Ji-ho desceu do palco e caminhou até ela. Lia sentiu o corpo inteiro gelar. Ele parou bem em frente, ajoelhou-se sem cerimônia e tirou uma pequena caixinha do bolso. Lia, você me ensinou que força e doçura podem andar juntas, que amor não se compra nem se negocia. Você mudou a minha vida e agora está trazendo outras 3 para o mundo. Eu não quero que nada disso seja temporário. Lia levou a mão à boca, os olhos marejados. Quer casar comigo? A sala se encheu de murmúrios, suspiros e olhos atentos. Alguns funcionários da equipe antiga, inclusive do Brasil, estavam ali. Carla, a supervisora que a havia demitido meses antes, assistia tudo de longe, pálida. Lia
respirou fundo. Sim, eu quero. Aplausos explodiram pelo salão. Mais tarde, sozinhos na varanda do hotel, ela segurava a caixinha com o anel ainda nas mãos. Eu não estava esperando isso hoje, ela disse. Eu sei, mas não fazia mais sentido esperar. A vida já está acontecendo. Você tem certeza de que está preparado para tudo isso? Ela perguntou, olhando para ele com seriedade. Não são só trigêmeos. É uma mulher latina, com uma história difícil, cheia de traumas. E você está preparada para casar com um CEO coreano que mal sabe tirar um fim de semana de folga? Ela sorriu. Talvez, mas só se tiver cláusula de carinho obrigatória. E você é o único contrato que eu assinei sem cláusulas, ele respondeu. Amar você é o único acordo em que eu não pensei 2 vezes. Dias depois, eles assinaram os papéis do casamento civil, nada de festa. Ainda não, mas a cerimônia simples foi suficiente. Lia usava um vestido branco discreto, cabelo preso em uma trança, e um brilho no rosto que nenhuma maquiagem podia simular. A imprensa soube, claro. O casal virou notícia internacional. A ex-diarista que virou diretora e esposa do CEO. Alguns criticavam, outros exaltavam, mas nenhum deles sabia o que realmente havia sido construído entre eles. Com o apoio da empresa, Lia criou um fundo para apoiar mulheres estrangeiras e mães solo na Coreia. O projeto começou pequeno, com apoio psicológico e cursos profissionalizantes, mas Ji-ho fez questão de estar ao lado dela no lançamento oficial. Isso é importante para você, ele disse. É importante para muitas que estão onde eu já estive. No dia do evento, Lia subiu ao palco com uma leve dificuldade para caminhar. Os bebês pesavam, mas nada poderia fazê-la parar. Esta não é uma história de conto de fadas, ela disse em voz firme. É uma história real, de uma mulher que se recusou a aceitar ser invisível. Ao final, Ji-ho subiu e ficou ao lado dela, sem discursos, sem frases prontas. Apenas segurou sua mão e sorriu. Era uma quarta-feira comum quando tudo mudou. Lia estava no meio de uma reunião por videochamada com a equipe da Blue Zen no Brasil, falando sobre o lançamento do novo projeto em Salvador, quando sentiu uma dor aguda na parte inferior da barriga. Tentou disfarçar, mas a dor voltou com mais força e o corpo dela enrijeceu. Me desculpem, eu preciso encerrar agora, disse rapidamente desligando a chamada. Ela apoiou as mãos na mesa, respirando fundo. A dor não passou, foi aumentando. Ji-ho estava em uma reunião com investidores no centro de Seul. Ela não queria atrapalhá-lo, mas não conseguiu evitar. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou. Lia. Ele atendeu no segundo toque. Ji-ho, acho que está acontecendo. As dores começaram. Do outro lado, ele ficou em silêncio por 1 segundo. Estou indo. Agora. Ji-ho saiu da sala sem dar explicações. Ligou para a obstetra no caminho e mandou um motorista pegar Lia em casa. 15 minutos depois, estavam no hospital. São contrações reais, confirmou a médica. Os bebês decidiram chegar um pouco antes do previsto. Lia olhou para Ji-ho, os olhos cheios de medo. Eles estão bem? Vamos preparar tudo para a cesárea agora. Está tudo sob controle, disse a médica, tentando acalmá-la. Pouco tempo depois, Lia já estava sendo levada para a sala de cirurgia. Ji-ho segurava a mão dela com força, vestindo o avental azul. Estou com medo, ela sussurrou. Eu também, mas estamos aqui. E vamos sair daqui com 3 novos corações no mundo. A cesárea foi rápida, mas intensa. Um menino, anunciou a médica. Logo em seguida, o segundo menino chegou. E por fim, temos uma menina. Todos bem, saudáveis.
O choro dos bebês ecoava pela sala. Ji-ho olhava sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, os colocaram em pequenos bercinhos ao lado de Lia. Ela chorava, exausta e maravilhada. Ji-ho se abaixou, tocou a cabeça de cada um e depois olhou para ela. Eu nunca... Ele engoliu seco. Eu nunca senti isso antes. Obrigado. Eles são perfeitos, sussurrou Lia. Algumas horas depois, no quarto, já mais calma, ela olhava os três dormindo. Ji-ho estava sentado ao lado da cama, ainda em choque com tudo. Já pensou em nomes? Ele perguntou com um leve sorriso. Eu pensei, mas queria saber o que você acha. Fala os seus primeiro. Para os meninos, Kael e Jun. Para a menina, Elisa. Ji-ho sorriu. Jun era o nome do meu avô. E Elisa me lembra você. Então está decidido? Está, Kael Jun e Elisa Min Oliveira. No dia seguinte, a empresa foi tomada pela notícia. A equipe organizou uma homenagem. Um mural foi montado com fotos dos bebês e uma carta assinada por todos os setores, em coreano e português. Parabéns, Lia e Ji-ho. Os 3 novos pilares da Blusen chegaram. Estamos com vocês. Ji-ho gravou um vídeo com os bebês no colo no quarto do hospital. Esta é a fundação mais importante que eu já construí, disse, olhando para a câmera, depois para Lia. No dia da alta, os 3 bebês foram colocados em pequenos assentos de carro. Lia se emocionou ao olhar para os rostinhos tranquilos. Ji-ho ajeitou as bolsas no porta-malas e depois abriu a porta do carro para ela. Pronta para ir para casa? Pronta para começar tudo de novo, ela respondeu. Ao chegarem, o quarto dos bebês estava decorado com cores neutras, bandeirinhas do Brasil e da Coreia, e frases em 2 idiomas. No centro da parede, um quadro. Bem-vindos, Kael, Jun e Elisa. Naquela noite, Lia e Ji-ho ficaram em pé por horas, trocando fraldas, acalmando choros e aquecendo mamadeiras. Nenhum deles reclamou. Nenhum deles dormiu direito. Mas nenhum deles queria estar em outro lugar. Era o caos mais lindo que já tinham vivido. 3 meses se passaram desde o nascimento de Kael, Jun e Elisa. A rotina era intensa, mas cada choro, cada sorriso e cada troca de fralda se tornaram parte de uma nova vida. A casa em que Lia e Ji-ho agora viviam ficava nos arredores de Seul, com um jardim pequeno, mas cheio de verde. Eles dormiram, disse Lia, espiando pela fresta da porta. Ji-ho fechou o notebook e se levantou do sofá. Os 3 ao mesmo tempo? Isso precisa ser registrado. Ela riu baixinho. Vamos aproveitar. 10 minutos de silêncio parecem férias. A sala da casa tinha brinquedos no canto, almofadas no chão e fotos dos bebês nas paredes. Nada era sofisticado, mas tudo tinha afeto. Lia sentia que aquilo era lar, de verdade. Certa noite, depois de colocar os bebês no berço, Lia se sentou ao lado de Ji-ho na varanda. Ele a olhou com calma. Você já pensou em voltar ao Brasil? Ele perguntou. Ela ficou pensativa por alguns segundos. Já, algumas vezes. Mas agora penso em voltar de outro jeito. Levar algo comigo, mostrar que a vida pode mudar. Não por sorte, mas por coragem. Ji-ho pegou o celular, abriu um e-mail e passou para ela ler. Aprovamos o projeto do novo hotel em São Paulo. E tem mais. Quero que ele seja construído no seu antigo bairro. Já encontramos o terreno. Lia arregalou os olhos. Está falando sério? Sim. E o nome será Lia's Dream. Ela sorriu devagar, tentando conter a emoção. Isso é mais do que eu imaginei. Foi ideia da equipe, mas eu fiz questão de aprovar. Eu quero que o projeto envolva a comunidade, que crie empregos de verdade e quero que tenha espaço para mães que precisam de apoio. Vai ter. Você vai liderar tudo. Meses depois, o casal viajou ao Brasil com os bebês. A chegada ao aeroporto foi discreta, mas alguns repórteres ainda os reconheceram.
Eles sorriram, agradeceram, mas não pararam. Tinham um destino mais importante, o bairro onde Lia cresceu. Ela segurava Elisa no colo e olhava pela janela do carro com os olhos marejados. A rua ainda é a mesma, disse. E agora vai ter um hotel com seu nome, Ji-ho respondeu. Na cerimônia de lançamento do projeto, moradores locais, ex-colegas de Lia e até sua antiga supervisora, Carla, estavam presentes. Carla se manteve em um canto, visivelmente desconfortável. Lia a viu. Se aproximou com passos calmos. Carla, disse. Carla se virou tentando sorrir. Lia, eu não imaginei que você estivesse envolvida nesse projeto. Eu estou e vim agradecer. Agradecer? Se você não tivesse me demitido, talvez eu nunca tivesse seguido em frente. Foi doloroso, mas necessário. Carla abaixou os olhos. Eu sinto muito. Eu sei, mas agora é passado. E eu estou construindo algo maior que tudo isso. Lia estendeu a mão. Carla apertou sem palavras. Ji-ho subiu ao palco para discursar. Falou pouco, apenas o suficiente. Este hotel não é só um empreendimento. É um símbolo de transformação, de coragem, de amor. A Lia não mudou só nossa empresa, ela mudou a minha vida. Aplausos ecoaram pela praça improvisada. Nos dias seguintes, a imprensa internacional contou a história de Lia em detalhes. A mulher que começou limpando quartos e terminou dirigindo uma expansão global. Um documentário foi lançado, narrado por ela mesma. Eu não sou exceção. Sou uma mulher que decidiu não aceitar mais o lugar que tentaram me impor. E encontrei alguém que me viu de verdade. De volta à Coreia, Lia recebeu uma proposta para representar a Blue Zen na América Latina. Agora como diretora oficial de expansão. Ela aceitou. Vai ser difícil com 3 bebês. Ela comentou, lendo o contrato. Mas você não está sozinha, Ji-ho respondeu. Vamos dar um jeito. Naquela tarde de primavera, Lia, Ji-ho e os trigêmeos faziam um piquenique simples no jardim da casa. O sol era suave, o vento leve e as risadas dos bebês enchiam o ar com uma alegria tranquila. Kael tentava alcançar uma flor. Jun engatinhava na direção de um doce esquecido no pano. E Elisa ria de um passarinho que pousava na cerca. Ji-ho se aproximou devagar. Sentou-se ao lado de Lia e com a voz baixa disse perto do ouvido dela. Aquela ligação em coreano mudou tudo. E eu sou grato todos os dias por ter escutado. Lia sorriu, sem precisar pensar. Eu também sou. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos por um instante. E assim, sem promessas grandiosas ou finais perfeitos, eles seguiram. Mas, desta vez, lado a lado. 2 anos se passaram desde aquele piquenique. A casa continua a mesma, pequena, com jardim, brinquedos espalhados e barulho de criança em praticamente todos os cômodos. Os trigêmeos agora andam, falam palavras misturadas entre coreano e português e transformam qualquer silêncio em vida. Mamãe, onde está o suco? Grita Kael da cozinha com uma mamadeira vazia na mão. Está na geladeira, amor. Pega o do rótulo vermelho. Lia responde sem nem sair do sofá, enquanto termina de revisar os relatórios do hotel no Brasil. Ji-ho entra na sala logo em seguida, com Elisa no colo e Jun grudado em sua perna. Ele sorri ao ver a cena. O caos virou rotina. E ninguém mais se assusta com isso. Eles estão crescendo tão rápido, comenta ele entregando Elisa para Lia, que a abraça com carinho. E a gente aprendendo tudo na marra. Ela responde rindo. Depois do nascimento dos trigêmeos, a vida virou uma mistura de projetos, fraldas, reuniões e brinquedos. Mas agora havia equilíbrio, um tipo de paz, construída com esforço e respeito. Lia divide seu tempo entre a Coreia e o Brasil, liderando o braço latino-americano da Blue Zen com autonomia. Ji-ho segue como CEO, mas agora com horários mais humanos. Eles decidiram criar os filhos juntos, presentes,
mesmo que isso significasse revezar noites mal dormidas ou levar planilhas para a sala de espera do pediatra. As noites costumam ser barulhentas. 3 vozes pedindo histórias, 3 pratos na mesa, 3 camas para cobrir. Mas no meio de tudo isso, há uma certeza que nunca se perdeu. Lia não foi salva por um homem rico. Ela não teve sorte. Ela teve coragem. Coragem de atender uma ligação, de não se calar, de continuar quando ninguém acreditava, de olhar para dentro de si mesma e enxergar valor antes de qualquer contrato, crachá ou sobrenome. E Jiho, ele aprendeu a amar sem controle, a confiar, a dizer o que sente, a construir não apenas empresas, mas vínculos que não cabem em relatórios. Em uma tarde de outono, os 2 estão sentados no chão da sala, com os 3 filhos dormindo sobre cobertores estendidos. A TV está ligada, mas nenhum dos 2 presta atenção. Jiho olha para Lia cansado, mas feliz. Ainda bem que você atendeu aquela ligação. Ela o encara com carinho. Ainda bem que você escutou. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.